Ouça agora o Evangelho do Dia. João Batista clamou no deserto: preparai ao Senhor uma estrada, eis que o reino de Deus. Naquele tempo, João estava na prisão, quando ouviu falar das obras de Cristo. Enviou-lhe alguns discípulos para perguntarem: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e alguém que é mais do que um profeta. É dele que está escrito: eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, meu amigo, como vai você? Tanto tempo faz, enfim posso lhe ver. Hoje o que me importa é viver um pouco mais, saber da sua vida, como você vai. E agora pretendo conversar com você, meu amigo. Bom dia, povo de Deus. Hoje é domingo, dia 11 de dezembro de 2022. Está se aproximando o Natal e já estamos no terceiro domingo do Advento, que é um tempo de preparação para o Natal. E João Batista, que é o último profeta do Antigo Testamento, né, foi quem veio anunciar Jesus, abrir os caminhos do Senhor, né, fazendo o apelo de conversão para a humanidade, né, para acolher o Messias que iria chegar, né. João já estava preso na prisão quando ele enviou discípulos até Jesus para saber se Jesus era mesmo aquele enviado, o enviado de Deus, né. Os discípulos de João, alguns já tinham desprendido de João e passado para Jesus, né? Quando João apresentou: eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Muitos dos discípulos de João já tinham aderido para Jesus, né? Mas muitos ainda estavam presos em João, né? Na prisão. Quando João envia esses discípulos para fazer pergunta a Jesus se és ele o que há de vir, né, o Messias que haveria de vir mesmo, ou deveríamos esperar um outro, ou deveriam esperar um outro, né?
É porque João queria que esses discípulos que estavam presos nele, sem desapegar dele, fossem para Jesus e vissem as obras que Jesus estava fazendo. Não é que João estava na incerteza, não. É que ele queria que esses discípulos fossem ver que Jesus era mesmo o Messias que ele anunciou, né? Como fala aqui na primeira leitura. Jesus era aquele que viria para fazer essas boas obras, né? As curas, a evangelização, como fala, foi anunciado na leitura de Isaías, a primeira leitura que a gente ouviu, que a gente está vendo aqui nesta liturgia de hoje, né? Neste domingo, segundo domingo do Advento. E os discípulos foram, né? E fizeram a pergunta a Jesus. E Jesus apresentou para eles as obras que ele estava fazendo. Era só eles prestarem atenção, né? E para saber se era Jesus mesmo, né? O Messias enviado de Deus, ou se não era, né? Era só eles ver. Os cegos recuperavam as vistas, os surdos ouviam novamente, os pobres eram evangelizados e muito mais, né? Mas Jesus também lhe apresenta também a figura de João Batista como mais do que um profeta. João que era um mensageiro, João que viu Deus na pessoa de Jesus, diferentemente dos outros profetas, que não teve esta oportunidade que João Batista teve, né? Então João é mais do que um profeta, ele é um mensageiro, porque ele é como se fosse um anjo, né? Ele viu a pessoa de Jesus, foi ele quem preparou os caminhos, preparou as pessoas para acolher Jesus, né? Abriu o caminho para Jesus, digamos assim, né? E João é aquele que já anunciava que Jesus ele vinha com a pá na mão, para colher os frutos, né? Toda árvore que não desse bons frutos seria arrancada e jogada no fogo, né? Isso com nós, com os discípulos, mas hoje é com nós. Toda árvore, toda pessoa que não der bom fruto, ou seja, que não cumpre com os mandamentos, que não vivem para amar, para servir o próximo, essa pessoa é como uma palha seca, né? Ela vai ser arrancada da figueira e jogada no fogo, porque ela não deu fruto. Isso é no juízo final, no final dos tempos, que Jesus é quem vem fazer o julgamento final e botar os bons para o céu, né? Separar as ovelhas dos cabritos. As ovelhas são as árvores que dão frutos. Somos nós, os cristãos, né? Nós cristãos que colocamos em prática a palavra de Deus. E essas árvores que dão frutos, essas pessoas que praticam os mandamentos de Deus, são as que irão para o céu, para o celeiro, né? Enquanto que aqueles que não dão fruto irão para o castigo eterno, para o fogo eterno, né? Assim anunciou João Batista, pregou João Batista quando veio na frente abrir os caminhos do Senhor com o batismo de conversão. Hoje o batismo de Jesus é com o Espírito Santo, né? Diferentemente daquele de João, que era um batismo de conversão, né? Aqui na segunda leitura, Jesus faz um alerta, né? Dá mete força aos discípulos desanimados, assim como João, que já estava na prisão, prestes a ser morto por Herodes, né? João, que pregava, era contra o adultério de Herodes com a mulher do seu irmão, né? E já na prisão, ele sabia bem que estava chegando a sua hora. Por isso que ele queria que aqueles discípulos, ainda que estavam presos nele, fossem ver que Jesus era realmente o Filho de Deus, o Messias enviado, né?
Então João ele já estava na prisão quando Herodes fez uma festa. João, que era contra a vida de adultério de Herodes, Herodes fez uma festa e a filha dessa mulher que Herodes vivia junto, né, a mulher do seu irmão, a filha dessa mulher dançou, né, a filha de Herodíase, dançou e agradou o rei Herodes. E ali o rei prometeu, né, fez uma promessa de dar tudo que a menina pedisse, né. Ele fez a promessa diante da plateia, de dar o que ela pedisse, né. Ela foi pedir informação à mãe dela, né, e a mãe dela pediu a cabeça de João Batista num prato. E assim o rei Herodes mandou o soldado ir lá na prisão, degolar João e entregar a cabeça para a mulher, mãe da menina, a mulher a qual o Herodes era junto, né? E assim aconteceu de João ser morto na prisão. E ele queria que aqueles discípulos desprendessem dele e passassem a seguir Jesus, porque ele já sabia que estava prestes à sua chegada. E aqui na segunda leitura da carta de São Tiago, Jesus afirma, né? Ele alerta aos cristãos desanimados: ficai atentos, firmes até a vinda do Senhor. Isso ele está dizendo para nós, né? Vede, o agricultor, ele espera o precioso fruto da terra e fica firme até cair a chuva do outono ou da primavera. Também vós ficais firmes e fortalecei vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo de sofrimento a firmeza dos profetas que falaram em nome do Senhor. Então, aqui na carta de São Tiago, capítulo 5 e os versículos de 7 a 10, ele pede, que é São Paulo, né? Aliás, é São Tiago, ele pede que fiquemos firmes, assim como o agricultor fica firme esperando a chuva chegar, né? Nós estamos no momento de estiagem, né? Para alguns que já plantaram a semente na roça, está murchando, está precisando da chuva, mas o agricultor espera, né? Muitos ficam dizendo coisa, muitos que não têm paciência ficam dizendo coisa com Deus, mas muitos esperam calado, satisfeito. Um dia Deus mandar a chuva. Assim ele pede que a gente também fique esperando a volta do Senhor com paciência, com mansidão, assim como esse agricultor espera a chuva chegar, né? O tempo da chuva chegar. Assim ele pede e dá um exemplo dos profetas, né? Que morreram no passado, mas não desistiram. Assim ele pede que a gente segure firme, fique firme, praticando sim as obras de caridade, as obras do Espírito Santo. É assim que a gente fica firme, né? Não é só chamado por Deus, não é só falando o nome de Jesus, é pondo em prática as obras de caridade, o amor em primeiro lugar. É assim que se chega a Deus, pondo em prática, fazendo o bem, perdoando, né, as pessoas que cometem erros contra nós, que nos odeiam, e levando o mandamento do amor em primeiro lugar, prosseguindo em frente com as obras do Espírito Santo de Deus. Vou encerrar por aqui. Um bom dia para vocês, um bom domingo, uma ótima semana, tudo de bom. Vamos ouvir a musiquinha que eu escolhi aqui no final. Tchau e até a próxima.
batizava o povo, dizendo que Deus viria instaurar um reino novo, dizendo que Deus viria instaurar um reino novo. Às vezes João se zangava com os duros de coração, dizendo que já estava muito perto a salvação, dizendo que já estava muito perto a salvação. Viva João Batista, viva o prepulsor, porque João Batista anunciava o Salvador, porque João Batista anunciava